podcast do CRP, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Cada episódio é uma oportunidade para aprender sobre o impacto da psicologia nas organizações. Olá, pessoal, boas-vindas ao podcast, que é o podcast que debate psicologia organizacional e do trabalho do CRP de Santa Catarina. O podcast é uma ação da CEPOT, que é a Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRP12. Eu me chamo Patrícia e estou aqui como conselheira presidente da comissão de CEPOT, e é com muito orgulho e com muita alegria que eu estou abrindo mais esse canal de comunicação com a categoria. Sabemos que temos uma gama enorme de assuntos quando pensamos na nossa relação ou na relação da psicologia e o trabalho, mas gostaríamos de iniciar o nosso podcast focando naquilo que consideramos o nosso material principal, ou seja, a saúde mental. Nós, profissionais de psicologia, temos sido provedores de saúde mental nos espaços de trabalho? Para realizar esse debate, contamos com a presença de 3 ilustres participantes. E nesse ponto, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre cada um dos nossos convidados, eu vou deixar para que eles façam a sua própria apresentação de forma mais adequada. Eu espero que vocês apreciem e estejam tão animados como eu estou. Por favor. Olá, é um prazer e uma honra estar aqui a convite do CRP para esse debate, para essa conversa, né? Então, meu nome é Rafaela Luiza Trevisan, sou psicóloga na área de saúde mental e trabalho desde 2006, servidora pública no cargo de psicóloga perita do Estado de Santa Catarina, na Secretaria de Estado da Administração. Fiz meu mestrado e meu doutorado nessa área, estudando a saúde mental dos servidores públicos do Executivo, e atuo também como perita judicial, assistente de perícia em saúde do trabalhador e como consultora nessa área, para empresas públicas e privadas. Boa tarde, não existia, pessoal? Sou o Bruno, sou psicólogo também, atuo como BP de uma empresa, faço avaliação psicológica, sou pai de 2 criancinhas também maravilhosas e pós-graduado na área de psicologia organizacional, gestão de pessoas, gente de gestão, então tudo que envolve gente dentro da empresa eu estou envolvido também, Legal. Eu sou o Igor, já sou psicólogo, eu atuo aqui em Florianópolis. Atualmente sou psicólogo na divisão de saúde e psicossocial na Casana, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, na qual eu trabalho desde 2015. Sou colaborador do Conselho de Psicologia na Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho, na Comissão de Ética. Já tenho aí um percurso de colaborar e ser conselheiro também pelo Conselho, e é um orgulho participar na mesa junto com vocês e que a gente tem esse evento proposto aqui pelo Conselho de Psicologia. Sou psicólogo formado aqui pela UFSC, aqui em Florianópolis, e com mestrado aqui também na UFSC. E eu vou dar sequência, então, para a gente iniciar essa temática com algumas perguntas norteadoras que a gente considera importante, já que a gente está abordando esse espaço de trabalho, a atuação da psicóloga e do psicólogo nas organizações, especialmente norteado pela saúde mental, E aí eu queria compartilhar com os nossos convidados uma pergunta e ver qual é a visão de vocês a respeito disso, A gente entende na atualidade, considerando especialmente a questão da saúde mental ou no trabalho, qual que vocês entendem que são os papéis da psicóloga e do psicólogo nas organizações? Vamos pensar tanto do ponto de vista aí da promoção de saúde, na atuação direta, mas também pensando em níveis mais estratégicos, mais de liderança, dentro das organizações. O que vocês acreditam, então, que é esse papel ou os papéis? Posso começar? Então, eu acho que um ponto inicial é a gente pensar a questão da saúde, ou a gente virar essa chave e pensar a saúde a partir mesmo de um modelo biopsicossocial que inclui o trabalho enquanto coletivo, enquanto um trabalho dentro do nosso coletivo de trabalhadores, do nosso coletivo social, de pessoas. A gente ainda tem um modelo bastante biomédico, onde a gente pensa a saúde a partir da doença,
E eu acho que isso é algo que prejudica, inclusive, dentro das organizações, as ações de promoção e prevenção. Eu posso falar do nosso modelo no Estado lá, né? A gente tem um Manual de Saúde do Servidor, que é um manual que foi um dos primeiros manuais no país, né? Nessa área, que foi publicado em 2009, atualizado em 2022, e a gente tem uma série de proposições, de ações em promoção da saúde e prevenção de doenças. Mas o nosso próprio público tem dificuldade, né? A gente teve que fazer todo um trabalho de conscientização, de apropriação da própria saúde, né? Gente, a ideia é nós cuidarmos da saúde nos ambientes e nos coletivos de trabalho para que a gente não precise adoecer. A ideia é justamente a gente voltar a algumas casas, né? E não precisar desse grande contingente de pessoas doentes para a gente olhar, dessa forma adoece, então o que a gente vai fazer, né? A gente trabalhar para que isso não aconteça. E isso prescinde mais do que uma tomada de consciência, de eu assumir, né, como trabalhador, como pessoa, de um modo geral, esse lugar de cuidado com a saúde, né, e não de tratamento de doenças. Eu acho que no nível estratégico e junto da gestão, isso também tem a ver com nós olharmos para os números, né? Não querendo aqui reduzir a saúde e a doença a uma questão financeira, né, ou de gasto, mas os gestores, a alta gestão de um modo geral, ela consegue olhar para o adoecimento quando a gente fala da repercussão financeira disso, né? No estado de Santa Catarina, no executivo, a gente tem os boletins de adoecimento há mais de uma década. A gente tem um custo direto de mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões de reais são gastos em custo direto pelo adoecimento, não só por doença mental, né? Mas o impacto da doença mental é bastante grande, porque é mais de 30% desse valor. Então, se eu gasto mais de 100 milhões, né, como gestor, eu olhando para isso, se eu gasto mais de 100 milhões em doença, e eu não consigo, a gente tem uma rubrica de saúde ocupacional que tem uma previsão de 200 mil, que foi caindo, agora 185 mil, e a cada ano cai porque a gente não consegue investir esse valor, mas a gente não consegue porque a gente não é autorizado, né? Então tem um contrassenso aí. O quanto custa, né, que a Organização Mundial da Saúde fala, que a cada $1 que a gente gasta em promoção e prevenção, a gente gasta 5 ou 6 para recuperar e às vezes não consegue recuperar de uma forma eficiente, né? Então eu acho que essa é a minha resposta a essa primeira pergunta. Certo. É muito contrastante, né? Até ouvindo ela falar, a empresa que eu trabalho hoje, ela tem 54 anos, então uma empresa que passou de um modelo muito departamento pessoal, sem levar tanto em conta a gestão de pessoas, entrou e trabalha, e a gente vem tentando mudar isso, né? E os indicadores, quando a gente olha para os indicadores de rotatividade, de pessoas, até mesmo de doença mental, hoje, né, tendo esse controle dos atestados CDF, a gente percebe que a empresa gasta muito com essas pessoas, porém ela só gasta e tenta melhorar, mas ela não tenta atingir da onde está saindo, né? Por que essas pessoas estão saindo daqui? E aí a importância de ter um psicólogo dentro desse tipo de organização. Por mais que seja uma organização privada, que tem um outro objetivo, mas a gente como profissional da psicologia tem esse feeling, né? De entender, olha, a gente precisa entender que esse colaborador ele precisa ter um pouquinho mais de direitos, né, de formas de viver, o que a gente aqui como empresa está fazendo para ele, o investimento, qual é o investimento que a gente está fazendo, e hoje a gente tem conseguido fazer isso a passos de tartaruga, porque assim, para mim é muito fácil ver, né, mas para o meu gestor às vezes é muito mais difícil do que para mim, então a gente constrói isso de uma maneira, né, a gente dialoga, a gente traça, a gente traz informações, como ela trouxe agora. A gente tenta trazer essas coisas de forma que eles sintam a diferença, além de sentir essa diferença no bolso, eles vejam a qualidade de vida que tanto eles quanto essas pessoas estão tendo. Porque, assim, para o gestor também é um incômodo esse processo. Não só para a pessoa que está ali, né? Eu acredito que, assim, olhando não como gestão, né? Mas como pessoas, como indivíduos, às vezes a gente olhar esses indicadores puros, eles não dão a resposta, mas assim,
o caminho é a gente tentar pensar nessas pessoas sendo desenvolvidas e com um bom espaço, né? Tanto de vida para si quanto para as pessoas. E enfim, acho que seria isso. E você escrevendo e pensei totalmente. Mas eu queria até fazer uma reflexão aqui, que a gente está falando, né, do nosso papel e tanto que o nome do nosso podcast e aquilo que a gente sempre entende da psicologia, a psicologia organizacional e do trabalho, né? E aí a gente, assim, quando vem sempre essa questão do papel, eu me questiono justamente disso, assim, quanto que eu, enquanto psicóloga na organização, penso a relação do trabalho e saúde mental. Eu acho que essa seria uma grande questão, assim, né? Uma questão relevante, assim, para a gente discutir e para que cada pessoa, né, que cada profissional que trabalha na organização tenha isso como mote, assim. Porque quando a gente pensa no trabalho, especificamente, independente do espaço de trabalho que eu estiver atuando, a gente vai entender ou vai pensar sobre essa relação e como essa relação afeta a saúde, né, de um sujeito, né, de uma pessoa que trabalha, então, nesse espaço de trabalho. Então, acho que isso seria uma coisa muito importante, assim, talvez até a gente tenha que voltar um pouco, né, porque às vezes a gente sempre pensa, assim, em questões técnicas e isso não é errado, né, o nosso trabalho, né, a gente tem que fazer isso, né, pensar, então, em recrutamento e seleção, no desenvolvimento, enfim, mas eu acho que a gente sempre teria que ter, assim, como norte, isso, assim, né, qual é essa relação do trabalho com a saúde mental. E aí eu acho que a gente conseguiria, na verdade, avançar bastante, assim, com relação ao nosso papel, às nossas responsabilidades. Acho que vocês já apontaram para alguns caminhos nessa questão da ação e da estratégia mesmo, né, que a gente pode fazer a partir desse lugar de psicólogos. Eu sinto que, ao vir pensar isso no meu contexto de trabalho, algumas questões já foram modificadas a partir dessa visão do que a gente vinha fazendo nesse papel do psicólogo. Talvez num modelo muito mais ainda de gestão de pessoas para, de fato, ser um promotor de saúde dentro da empresa. E aí trabalhar com os indicadores, saber qual é a linguagem que a gente vai acessar dentro do mais alto escalão da organização que a gente está, para que a gente possa poder valer as nossas ações, os nossos programas, para que isso, se a gente tem que conversar em curso, que a gente saiba dialogar nesse sentido, né? Para ter espaço e ter condição para que a gente possa executar esse trabalho, né? E na ação mesmo, começar a desfazer algumas das coisas que talvez estão dadas, né? Quantas organizações, às vezes, estão focadas em trabalhar, por exemplo, os meses cor a cor? Então, em um mês a gente fala sobre saúde mental, no outro a gente fala sobre prevenção do suicídio. Quando a gente tem necessidade de falar isso, de fato, de uma maneira muito mais transversal e mais presente, mais perene, mais ao longo de todo o ano, né? Então, essa foi uma questão que a gente adotou, assim, de não vamos mais trabalhar de momentos dialogados ou só espaços de palestrar, entre aspas, de abordar esse tema, dentro daquele mês que se cria a expectativa de abordar aquilo. E vamos vender ideia, conversar com os nossos colegas, os trabalhadores, de que são questões transversais a gente tem que, de fato, abordar todo ano, e que se a gente fala de um lugar de representação da companhia, a gente tem que dizer só não aquilo de uma maneira em que eles pensem individualmente. Qual a solução individual que cada um vai dar de melhorar seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua saúde, sua atividade física, sua alimentação, mas que condições que essa empresa promove para que esse bem-estar de fato emerja, né? Acho que esse é um papel importante. Eu acho que essa é a grande questão que nós chegamos, né? Que eu acho que tem tudo a ver com isso que a Patrícia trouxe e com o que o Bruno trouxe também, de que não é possível a gente pensar uma empresa produtiva, né? Uma empresa lucrativa, porque eu acho que o nosso grande papel, eu acho que é justamente trazer esse entendimento, né? Eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento, assim. Acho que a gente vem crescendo na atualidade, a nossa profissão, inclusive, vem crescendo justamente porque a gente está conseguindo trazer esse entendimento que não é o psicólogo contra a organização, né? Ou o psicólogo contra um modelo de organização. Não é isso. A gente quer trazer a sustentabilidade. Agora tem a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ESG, né? Sustentabilidade também é sustentabilidade no trabalho. E sustentabilidade no trabalho é sustentabilidade que dê às pessoas a condição de serem produtivas a longo prazo, né? Como é que eu vou desgastar as pessoas nas quais eu confiei todo um processo de recrutamento, de treinamento, de capacitação, que eu investi, como é que eu vou desgastá-las
a ponto de isso gerar um prejuízo à minha empresa. Então, não é uma relação de um contra o outro, é uma relação de ganha-ganha, né? A gente precisa, sim, pensar a saúde mental, a saúde integral, na verdade, né? A gente divide saúde física, mental para fins didáticos, mas a saúde ela é integral, no sentido de promover um espaço de trabalho mais saudável, um coletivo de trabalho mais saudável, mas que ande junto com o propósito da organização, né? Não pode ser paradoxal de uma forma que os objetivos da empresa estão de um lado e os objetivos dos trabalhadores estão de outro lado, né? E os objetivos de saúde estão de um lado e os objetivos que a empresa precisa alcançar estão de outro. De fato, a gente sabe que equipes mais saudáveis, mais cooperativas, colaborativas, que nutrem apoio social, onde tem reconhecimento, a gente tem uma equipe mais lucrativa, inclusive financeiramente, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, que pensar questões de saúde nesse sentido. Eu acredito, eu acho que até vocês dois vão conseguir falar melhor sobre isso, né? Que muito da saúde mental, independente da organização, seja pública, seja privada, ela vai, quando tu fala de ESG, eu penso em governança, né? Por quê? Porque é esse gestor que vai gerir o conflito, esse gestor que vai... isso até às vezes está muito batido, mas assim, quero saber também o que vocês pensam disso, né? De que forma a gente vai trabalhar com esse gestor para que ele entenda a pessoa que está junto com ele. A gente tem essa questão da geração Z agora trabalhando, que eu faço parte também de geração Z, né? Mas a gente tem uma geração Z muito, muito nova entrando no mercado de trabalho e às vezes esses gestores são de outras gerações e não entendem de que maneira eles vão lidar com essas pessoas, porque assim, é muito mais rápido, a gente é a primeira geração que cresceu já com a tecnologia na mão, então desde meus 10 anos por aí eu já tenho celular, eu já mexo com o celular, eu já tenho rede social, eu já exponho a minha vida, eu já quero que as coisas aconteçam muito rápido. E aí? Isso é o mais desafio, eu acho. Acho que dentro das diversidades, a diversidade etária também é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Tipo, considerando as instituições. Pensando na saúde mental dessas pessoas, né? Que é muito diferente de uma pessoa que tem 45, 50 anos, né? Exato. Então, eu acho que a gente vai ter diferentes demandas e características, as expectativas que essas pessoas fazem a respeito do trabalho que elas fazem, do papel delas na organização, da construção e aquisição de conhecimento, das novas tecnologias, né? Dos medos ou receios de que essas novas tecnologias venham justamente para confirmar essa exclusão dessas pessoas do mercado de trabalho, daquela vaga, da empresa. Então, a gente tem que estar atento. Quando psicólogo que está aí atuando nas organizações, acho que a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo e essas diferentes demandas, né? Eu entendo um pouco nesse sentido. Lá no meu espaço de trabalho, uma questão que a gente identificou era justamente que das pessoas com carreiras mais longevas, idades mais avançadas, havia essa necessidade de pensar aí o que vai ser meu futuro pós-trabalho, né? E aí era tudo voltado nas questões financeiras, a gente precisava então atuar sobre os outros aspectos, né? Porque tu até pode te organizar bem financeiramente para te aposentar e viver o pós-carreira, mas os outros aspectos relacionais. E o teu tempo livre agora, que é um tempo onde tu não está mais sendo ocupado por aquele do trabalho diário, no teu horário, no teu contexto, no teu espaço. São outros ambientes. Então, essa era uma necessidade que nos fez formar um programa de orientação para aposentadoria, né? E a partir disso, alguns colegas dizendo, esses que participaram do programa dizendo, eu gostaria de ter pensado isso muito tempo antes, não agora. Então, a gente já começa a pensar que é preciso, talvez, orientar as carreiras, né? E discutir, debater essas carreiras de forma a dar subsídios que as pessoas tomem decisões que já sejam decisões que as direcionem para o momento de fato decidir sobre o encerramento das carreiras. Ele ser decidido com mais subsídios para, de fato, ter dentro de um modelo de saúde que a gente deve sustentar, né? Sim. E essa saúde, que eu concordo contigo, ela fala que é a saúde biopsicossocial mesmo, né? A gente não está falando só de saúde mental, mas de todas as condições de saúde para a pessoa ser, né? Exercer as suas potencialidades no mundo, seja ele dentro do trabalho ou fora. Aí acho que também uma questão que talvez seja bem importante pontuar é que, assim, a gente sabe que... muitas vezes quando a psicóloga, né, vai para o espaço de trabalho, bem, ela também é uma trabalhadora, né, gente? Nós também somos trabalhadores, né? E o quanto que esse trabalho nos impacta, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente estar discutindo também, porque, e aí como ser, então, essa trabalhadora e essa psicóloga dentro desse espaço, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um desafio, assim, enorme, assim, né? Porque a gente é atravessado o tempo todo pelas coisas que a gente quer trabalhar lá dentro dessa obsessão. Né? E aí, então, acho que uma coisa que seria muito legal da gente valorizar, então, em ponto papel, que é o que a gente, né, motivou aqui o nosso debate, que é o lugar da escuta.
né? Que às vezes eu tenho a impressão que a gente também esquece desse lugar quando está na organização. Então a gente assim acaba ouvindo, fazendo reuniões, né, sejam elas estratégicas, operacionais, essa coisa toda, mas a gente perde de ouvir. E ouvir é isso, né? De buscar, então, tipo assim, quais são as diferenças, sejam elas causadas por questões etárias, né? Sejam, enfim, várias questões aqui que a gente poderia, né, elencar, que são várias mesmo, e que às vezes a gente acaba perdendo isso, assim. Então a gente acaba oferecendo, às vezes, talvez uma resposta para algo que realmente não era tão necessário. E aí fica extremamente decorativo, né? Ou fica, na verdade, assim, padrão, mas de fato não causa uma transformação dentro daquele espaço. Então eu convido, né, digamos assim, todas as psicólogas, né, psicólogos que trabalham na organização, de que exerçam esse lugar de escuta. Porque é muito triste, às vezes, assim, eu falo agora até como conselheira, e a área de psicologia organizacional do trabalho, psicólogo que trabalha em organização, às vezes parece que a gente tem um deslocamento da psicologia. Né? A gente se afasta um pouco da psicologia, porque vira, na verdade, um administrativo, um meio que técnico, e às vezes, assim, enfim. Então, eu acho que esse lugar da escuta retoma muito esse lugar da psicologia, né? Então, acho que seria um super ganho pra gente se fizesse. É verdade. E isso que tu falas, né, do lugar da escuta, e de que nós também somos trabalhadores, né? O quanto isso nos impacta enquanto profissionais, eu sempre penso sobre isso, eu acho que essa é uma questão. O quanto eu me escuto também, né? Para eu escutar o outro, né? Eu preciso me escutar. Eu acho que isso é fundamental, esse exercício. É por isso que a gente tem, né, como prerrogativa, inclusive, passar pelo processo psicoterapêutico, né? Porque a gente precisa fazer esse movimento de se escutar, né? E porque muitas vezes é bastante contraditório o pedido e a solicitação, né? Seja a gente parte da organização. Lá no início da minha formação, eu fiz uma pós-graduação na URGS em Psicologia Social e Institucional. Eles falavam da importância, muitas vezes, de você não ser um profissional da organização para trabalhar determinadas questões, né? E como autônoma, eu vejo bastante isso. Às vezes, na minha organização, é muito mais difícil, né? Você ser ouvido aquela história, né, de que santo de casa não faz milagre, ninguém é rei na sua própria casa, né? O quanto o movimento precisa muito mais do nosso entusiasmo, mas não é só isso, né? O quanto, às vezes, o pedido que nos fazem, ele é contraditório, no sentido de que eu fico pensando assim, poxa vida, eu devo ser um agente de transformação e de questionamento acerca da saúde mental. Eu estou aqui para isso, né? Esse é o meu propósito, essa é a minha formação, essa é a minha ciência, né? Isso que eu estudo, é isso que eu me dedico. De repente, você me pede para eu trabalhar questões que o mundo é muito complexo atualmente, as questões são também muito complexas, então a gente está no meio disso e às vezes, né, se espera que o psicólogo responda Sim. a tudo, né? Inclusive, às vezes a gente dá essa resposta imediata, que é o ritmo do mundo, né? Desse imediatismo. Então, como é que eu vou responder imediatamente? Ou como é que eu vou responder na medida do que a organização me espera quando aquilo é contraditório? Sim. Né? Então, assim, eu quero sim que na minha equipe, que na minha empresa, que na minha organização exista saúde mental. Mas eu quero que as pessoas trabalhem 12 horas ou que elas estejam conectadas o tempo todo, né? E como é que a gente responde a essas demandas da atualidade? Eu acho que isso é o maior desafio. Como é que a gente consegue mostrar que a médio, não é a curto prazo, mas é a médio e longo prazo que a gente vai colher resultados, né? Disso de que não dá para as pessoas ficarem 24 horas conectadas no trabalho e elas não terem prejuízo na saúde mental, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Antes de escutar nós mesmos, reconhecer o nosso lugar, sustentar o nosso lugar de fala, enquanto psicólogos, enquanto promotores de saúde, né? Sustentar esse lugar. E como é que a gente vai administrar isso dentro das organizações que muitas vezes tem um pedido que ele é contraditório? Eu quero, mas eu não quero tanto. Eu quero, mas eu não quero dessa forma. Ou eu quero, mas eu quero imediatamente, né? Eu quero sem o custo da transformação, seja financeiro, seja social, seja o impacto coletivo, né? Acho muito importante. Acho que a gente está num momento, um contexto
que tá exigindo até praticamente essa discussão, especialmente agora na questão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A gente está agora com uma alteração ocorrendo, que tem prazo aí, né, para ser colocado em prática por parte das empresas. A norma regulamentadora número 1, né, que é um guarda-chuva assim, das normas regulamentadoras, né? Então ela traz a questão dos riscos psicossociais de maneira mais clara e evidente e das responsabilidades que têm que ser feitas, mas ao mesmo tempo traz algumas dúvidas do que a gente pode, o que a gente deve fazer, né? A gente tinha aí os riscos psicossociais, ou melhor, a avaliação psicossocial, pouco como termos colocados em algumas normas, né? A gente tinha assim menção na NR17, NR33 e 35, de espaço confinado, trabalho em altura, que pela característica do trabalho já estavam exigindo que se fizesse algum tipo de avaliação psicossocial para ver as condições desses trabalhadores de executar esses trabalhos e de não se colocar em risco nem a eles nem às pessoas próximas. Então, a partir de agora, não, a gente está falando a respeito dos riscos psicossociais dentro do PGR, né, do Plano de Gerenciamento de Riscos. Sim. Então, as empresas, independente do porte, elas vão ter que identificar de verdade e elas vão ter que comprovar e mostrar o que elas estão fazendo para mitigar esses riscos, assim como os outros riscos que já estão presentes e já estão sendo trabalhados, inclusive por outros profissionais, muito bem trabalhados. A gente vai pensar o pessoal da segurança do trabalho, o pessoal que trabalha com ergonomia. São pessoas que têm esse olhar e que a gente talvez tenha que refinar também e ativar ainda mais a nossa interdisciplinaridade. Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho se vocês entendem que dessa maneira a gente tem aí nos riscos psicossociais, a gente está nesse momento. O que a gente pode fazer? O que se abre, né, a partir dessa regulamentação que em maio vai ter que ser colocada em prática? A princípio é isso prática que está colocado, né? Então, quais são os caminhos da nossa atuação que vão ser ampliados ou mudados de rota? Uhum. Eu acho que essa atualização, eu acho que já está nesse caminho, né, que a gente tem feito nessa direção de ambientes mais saudáveis, mais protegidos, mais protetivos, né, à saúde dos trabalhadores. A avaliação psicossocial, eu acho que ela vai complementar, e ela teve que ser verbalizada ou descrita, né, porque ela já se fala disso lá, se a gente for olhar a OIT desde 1984, depois, em 1990, já se falava na norma brasileira, mas que isso ficou declarado foi agora, e a exigência é a partir de 26 de maio de 2025, né? O que a gente vai ter que pensar? Em primeiro lugar, eu acho que a gente vai ter que ver a nossa competência, né? Inclusive para estabelecer o nosso lugar de trabalho diante dessa demanda, que é uma demanda do mundo do trabalho, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho bem recente de avaliação de trabalhadores de risco em altura, né, que é uma exigência que a empresa já acatou. Como é que a gente avalia, né? Avaliação psicológica, né? Muitas vezes, né, como aluno, alguns têm mais familiaridade, ou mais simpatia, ou menos simpatia. Como é que a gente avalia risco em altura? Quais são os critérios? Porque diz lá que tem que fazer avaliação psicossocial, mas não diz quais são os critérios que você vai observar. Então, como técnico da área, né? A avaliação psicossocial era feita como, né? Quando não tinha essa exigência. Às vezes, pro forma, né? Não necessariamente para um profissional da psicologia. Não estou dizendo também que seja uma avaliação que obrigatoriamente tenha que ser por um profissional da psicologia, mas eu acho que isso que tu fala é super importante. A gente precisa trabalhar de uma forma interdisciplinar, a gente precisa dialogar com outras áreas do conhecimento, mas da minha área do conhecimento, qual é a minha competência? Por exemplo, se eu for avaliar um trabalhador de risco em altura, né, essa foi a solicitação que me foi feita, eu não vejo como fazer uma avaliação psicológica, uma avaliação psicossocial, sem considerar, por exemplo, um teste de atenção. Como é que eu vou avaliar um trabalhador, por exemplo, só com um teste de personalidade, um trabalhador que está em altura, com esse exagero de distratores que a gente tem atualmente, com esse exagero de informação, de tecnologia, de
o tempo todo conectados, né? Então, assim, isso pode, sim, acarretar um prejuízo da atenção, que pode ser um prejuízo que incrementa o risco, que aumenta o risco, que coloca esse trabalhador em risco. Então, eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso papel, como é que a gente vai fazer, porque, sim, esse é um lugar de aumento da nossa demanda de trabalho, de uma demanda que eu acho que é uma demanda bastante substancial na direção da saúde dos trabalhadores das organizações. Então, eu acho que é importante que isso tenha sido, de fato, pactuado, né, e seja exigido, e que a gente possa dialogar com as diferentes instâncias, né, e com as organizações também sobre o nosso papel enquanto psicólogos nessas avaliações. Muito legal, Rafael. Acho que já aponta alguns dos critérios bem importantes mesmo que a gente não pode deixar de considerar se vai de fato montar, se a gente vai formatar essa avaliação psicológica, né? Bruno, no teu contexto de trabalho, como é que tu acredita que isso vai se dar? Está preparado? Já está fazendo as ações que poderiam já responder aos riscos mapeados? Tem os riscos mapeados? Como é que está a situação? É bem incipiente, né? Bem incipiente, mas a partir do momento que a gente viu a atualização da NR1, a gente já começou a buscar e algumas coisas já vinham sendo feitas, programas de descompressão para o trabalhador, em coisas nesse sentido. Mas aí você constrói, você dá um passinho a mais, porque você registra, você quantifica e você sabe aonde estão e de que forma agir, né? Hoje a gente constrói dentro da empresa que eu trabalho, a gente passou a construir esse processo para que no próximo ano ele já esteja implementado e rodando, principalmente rodando, né? Porque eu acredito, essa aí é uma percepção minha, né? Que é muito importante que o psicólogo da organização ou alguém da área da psicologia esteja envolvida nesse processo. A gente tem ergonomista, tem o pessoal da segurança do trabalho que faz muito bem, tem até alguns coaches, né, comportamentais que vêm também fazendo esse trabalho, mas é muito importante que a gente tenha esse contato mais próximo, justamente por isso. Como que a gente vai avaliar o trabalhador por assim, um faixa de atenção? Às vezes a pessoa que está fazendo não entende, né, a importância que isso vai ter no momento que essa pessoa está no trabalho. E eu acredito também que vai ser algo que depois que for implementado a gente vai ter que corrigir, né? Esse é o começo, a gente não tem um modelo, não existe uma forma certa de fazer, mas conforme ele vai acontecendo a gente vai corrigindo. Hoje eu troco muito com o pessoal da segurança do trabalho, porque eles têm um trabalho já de muitos anos estruturado, então eles conseguem me trazer muitas coisas que eu consigo também adequar à minha realidade. Como psicólogo dentro de uma organização, eu não sou psicólogo organizacional, né? Eu sou DHO, mas eu tenho essa função também. Então a gente acaba trocando e construindo juntos isso. Eu acho que é um processo que a gente vai ter que revisitar ele diversas vezes, mas eu acho que é um pequeno passo para algo que vai poder se tornar muito maior depois. Como ela falou, a gente não vai ver agora, né? Mas a gente pode ver num segundo momento, às vezes as pessoas tendo outras formas também de se expressarem e de se verem dentro da organização, através de uma saúde coletiva, de eles entenderem de que forma que eles se colocam e que eles estão dentro desse local e desse processo. Legal. Eu acho que é uma oportunidade para a gente mesmo mudar algumas visões, é uma quebra de paradigma mesmo. Também tenho entendido isso no meu contexto de trabalho. Parto desse olhar interdisciplinar para conversar com colegas, incluo também os médicos do trabalho, né, enquanto presídios, Sim. que também já tem essa visão de saber esse corpo a corpo com o pessoal, né, com os trabalhadores que estão ali. Eu acho que o pessoal da segurança do trabalho, os ergonomistas, me fazem também questionar de que a gente, de fato, não está lidando com processos individuais de adoecimento, que a gente está lidando com um contexto de trabalho, que a relação entre as pessoas e esses ambientes, é ela que vai determinar como é que estão colocados esses riscos psicossociais. E nessa visão do técnico de segurança do trabalho, parece que a gente tem que ver, assim como os outros riscos, começar a trabalhar desse caminho que normalmente eles atuam, que é o quê? Eliminar os riscos do ambiente, para só então, como etapa final, pensar nos EPIs, né, das pessoas quando a gente está falando sobre um risco físico, risco de acidente. Quais são os nossos EPIs psicológicos, né, que a gente está fornecendo para as pessoas? E antes o pessoal tem Checklist, né, que a gente precisa fazer. Isso, e antes dos EPIs, a gente tem que considerar que elementos do ambiente de trabalho das relações estão colocadas e que levam ao risco de adoecimento, que é o risco psicossocial, que é o risco de que as relações promovidas por um chefe que é muito um líder tóxico na forma de liderar, causa nas pessoas adoecimento, afastamento, né? Que esse é um dos riscos que já se sabe, mapeados já, inclusive em outros contextos fora do Brasil, alguns dos fatores que já sabem que eles podem promover esses riscos psicossociais.
Então, acho que a gente está nesse momento de ter que voltar a visão para realmente construir esses fatores de riscos psicossociais, esse mapeamento com base a partir do ambiente, para então a gente entender como é que as pessoas se relacionam com esse ambiente. Sim. Eu acho muito interessante, porque assim, eu acho que essa é um momento muito rico, porque talvez é onde que a gente vai ter a oportunidade de justamente assim, ó, desfincar, como diz assim, o nosso lugar de psicólogo dentro da organização, mais do que nunca, gente. Porque assim, o que acontece, né? Muitas vezes, eu que já trabalhei anos, né, com organização e tal, a gente acaba assim, como eu já falei, às vezes se desvirtuando um pouco do nosso propósito dentro né, dos espaços de trabalho. E eu creio que a gente, com essa norma, o que a gente consegue? A gente consegue, na verdade, fazer aquilo que tu tinha dito, Igor, assim, a gente não vai mais pensar uma palestra pontual, e não que uma palestra não seja importante, somente, não é essa a questão, mas a gente vai pensar de forma sistemática a saúde mental. Então, a saúde mental deveria estar no planejamento estratégico lá. Deveria ser um índice a ser alcançado, entende? Então, é isso. A gente tem uma grande possibilidade agora, eu acho, através, enfim, de poder conseguir realmente instituir a saúde mental para que o meu empregador, o gestor, ele entenda efetivamente então qual que é o papel de mim enquanto psicóloga organizacional nesse espaço. Assim, o que eu posso, justamente contribuir para que a gente possa colocar isso como um indicador mesmo, assim. Porque como o nosso trabalho é um trabalho que eventualmente também é bastante subjetivo, né? Ou que, por outro lado, dentro das organizações a gente faz 1001 coisas, porque, gente, psicólogo organizacional faz 1 milhão de coisas, né? A gente não faz um processo, a gente faz vários processos. Às vezes a gente é até nem marqueteiro dentro da empresa, a gente é de um tudo, administrativo, não sei o quê. E eu acho que, assim, a gente deveria começar a tentar sair um pouco desse lugar e começar, de fato, na verdade, então, trabalhar com a saúde mental. E acho que essa, de fato, é um caminho que a gente deveria agora se agarrar com bastante força. Isso que vocês dois falam, né, me faz pensar no seguinte. A NR traz que eles vão precisar mapear, né? Então, assim, não é pro forma, você vai ter que dizer quais são os seus fatores de risco psicossociais, por que, né, que você identificou esses fatores, você precisa explicar isso, e como vai gerenciar, né? E aí, o professor Roberto fala, né, que é meu orientador, sempre foi meu orientador, o professor Roberto Cruz, que sim, a gente tem critérios que são subjetivos, mas a gente tem critérios objetivos. E dentro da saúde do trabalhador, né, do adoecimento mental, a gente tem aí a prevalência, né, de adoecimento mental, que é galopante nos trabalhadores, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, um grande indicador, eu digo, né, um grande indicador que as empresas, as organizações, elas podem trabalhar é justamente a questão do afastamento do trabalho por doença mental. Se eu tenho fatores de risco psicossociais, eu identifico esses fatores e eu gerencio de uma forma eficiente, e assim, é processual, né? Não é que é agora e a gente vai ver daqui muito tempo. A gente já está nesse processo há muitos anos e isso está evoluindo, né? E essa norma é uma evolução. Então, se eu tenho esses fatores de risco identificados, eu faço um gerenciamento, eu trabalho nessa avaliação de risco psicossocial, eu incluo isso como parte, eu integro como parte, né, fundamental da minha organização. A ideia que eu tenha lá na saída é o quê? Pelo menos, por exemplo, uma menor prevalência de adoecimento mental, né? Será que eu vou conseguir enxergar isso? Isso pode ser um indicador, né, para as organizações, é um indicador objetivo de que eu trabalho nessa frente, né, de que o psicólogo do trabalho, o psicólogo organizacional, dentro dessa instituição, dessa organização, ele está conseguindo, de fato, claro, né, de uma forma coletiva, o psicólogo não vai sozinho transformar a realidade, mas com o apoio da alta gestão e com a escuta dos trabalhadores, de que são os diretamente envolvidos, a realizar esse vamos dizer, a transformar essa realidade e superar ou melhorar, né, por exemplo, esse indicador. Acho que é importante daí, volta ao que tu falavas, né, Patrícia, nessa visão de que a gente tem que reconhecer, conhecer e voltar ao nosso conhecimento, a nossa base científica, a base de conhecimento para a gente poder fazer esse caminho que tu aponta, Rafael. Sim. Acho que é isso, isso, a tendência é que já dê esse resultado. A gente já sabendo sobre a prevalência, né, desses afastamentos, a gente já começa a ter um norte, e sob a ótica dessa atualização da NR1, a gente vai estar fazendo alguma coisa ainda mais organizada que eu espero que todo mundo já estivesse fazendo em alguma medida, quando que está atuando como psicólogo organizacional.
Talvez a gente já esteja fazendo muitas ações que responderiam aos riscos presentes. O que a gente não fez ainda, de fato, é fazer um bom mapeamento e saber de que informações a gente está se baseando da nossa organização e da literatura científica, né? E agora também ter o cuidado, acho que tem um pouquinho assim de estarmos advertidos, de não cair também na tentação de fazermos coisas prontas e pegarmos a realidade que funciona para determinada empresa, o contexto, de trazer vamos utilizar esse instrumento dessa forma, desconsiderando se aquilo de fato mapeia os riscos que poderiam estar presentes ou não, no que a gente identifica, nos dados que a gente já tem. Então, é uma tarefa de casa, né, que a gente tem que fazer já. Sim. De acordo com cada realidade, né? Não dá para copiar e colar. Isso. E acho que é uma coisa legal também, quando a gente fala de avaliação, a gente sempre pensar que, assim, a avaliação, se a gente pensar lá na essência da avaliação, ela é complexa. Então, a gente vai precisar, eventualmente, vai depender para a situação, enfim, a gente vai usar os testes psicológicos, né? Mas a avaliação, ela vai muito além disso. E aí vai entrar de novo aquilo que a gente tinha falado antes da escuta, mas da observação também. Como é que a gente faz isso? E aí, claro, de como que a gente faz essa escuta, essa observação, de forma a ela virar uma coisa concreta e objetiva para que a gente possa, então, sair de um lugar, né? E propor, então, aquilo que a gente falou aqui, a efetiva transformação, né? Ou a promoção de saúde mental dentro desse espaço de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Daí eu chamo também, nesse sentido, a categoria para realmente, assim, a gente pensar da nossa própria qualificação, que ela vai muito além de uma pós, eventualmente de uma pós-graduação, né, gente? Então, assim, ler com cuidado essas normativas, assim, né, trocar com os pares, buscar, na verdade, como o Bruno falou, é uma coisa que a gente ainda é incipiente, a gente ainda está, na verdade, assim, trocar essas experiências. Não é isso, não é copiar e colar, mas é trocar de fato, né? Buscar, assim, acho que isso é um momento bastante oportuno. Recorrer ao próprio conselho nesse sentido, né? Tanto que a gente até tem a intenção, né, Igor, que o Bruno também faz parte da comissão, da gente fazer na sequência uma reunião ampliada mesmo, né? E chamar as pessoas que estão nesse mesmo desafio, nesse momento, para a gente poder fazer uma conversa bem construtiva mesmo, né? E é isso, acho que esse momento ele exige isso, exige que a gente se posicione, que a gente se qualifique, né, e que para que a gente possa de fato aproveitar essa oportunidade, né, para efetivamente transformar numa coisa positiva, né? Uma coisa que o Igor falou na reunião que a gente teve na semana passada é que se o psicólogo não sabe o que ele faz na empresa, a empresa já tem um papel para ele lá dentro. E agora a gente, vendo essas normativas novas, a gente obriga empresas menores, empresas pequenas, elas são obrigadas a terem isso também no FGR. Então, de qualquer forma, mesmo que de uma maneira totalmente, né, embolada às vezes não tão bem feita, mas vai ter. E a gente espera que algum dia chegue um profissional qualificado e diga, não, gente, espera aí, agora a gente vai fazer isso aqui de uma maneira melhor, uma maneira correta. A gente vai ouvir as pessoas, a gente vai estar com as pessoas no chão da fábrica, ou enfim, onde seja, né? Eu acredito que é muito, muito isso, assim, esse começo, né? E aí depois a gente construir junto com as pessoas e trocar, né? Não copiar, mas trocar. Sim, exato. E considerando já essa temática mesmo, como a gente tem como fio condutor a questão da saúde mental, acho que a gente tem que pensar a questão das lideranças, né, quando a gente está trabalhando, porque praticamente tudo que a gente vai fazer hoje, fazer das melhores propostas, das avaliações, das intervenções, ela vai considerar esse papel do líder, né, se ele de fato é um promotor, ele está atuando junto, aí será uma barreira, né, seria um fator de risco, um fator de proteção. Questão fala assim, gente, mas você chega aqui, Bruno, toda vida o problema são os líderes? Não é que certo assim, né, Marisa? Se eu tô repetindo isso é por alguma razão, talvez. É aquela frase, né, Bruno? É raro, mas sempre acontece. Exato. E a gente já sabe, né, pelos países que já desenvolveram esse olhar dos riscos psicossociais, de que esse papel da liderança na forma de gerenciar, ele já é um risco mapeado. Se a gente for agora voltar às nossas organizações, tivermos esse papel de atuar em cima dos riscos psicossociais, é muito provável que a gente vai conseguir identificar a forma de liderar como um deles. E o que a gente vai fazer, né? O que o psicólogo, a psicóloga na organização pode fazer a respeito disso? Em termos de ações, em termos de cuidado de saúde mental, em termos de colocar esse líder, essa líder como um agente também a favor daquilo que a gente está objetivando, que a gente veio conversando até agora. O que vocês acham, então, que a gente pode fazer em termos do trabalho com as lideranças, né? Posso comentar, fazer um comentário? Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa onde nós tínhamos vários líderes, né? Então, é um desafio bastante grande, assim, até para a quantidade de pessoas. E, assim, hoje, olhando em retrospectiva e tal, assim, depois de outras experiências e tal, eu acho que uma coisa que às vezes a gente não faz muito é, primeiro, acolher esses líderes, assim, sabe? A gente, na verdade, assim, deposita neles, assim, como se eles já estivessem prontos e dali para frente a gente vai
que eles repliquem, enfim, que eles façam, né, o trabalho. E eu acho que a gente precisa dar um passo para trás nesse sentido, às vezes, assim, sabe? Acho que a gente precisa acolher, no sentido de poder, justamente, assim, entender quais são as limitações deles, as potencialidades, né? Enfim, e a gente daí, a partir disso, poder traçar conjuntamente um plano de ação. Porque às vezes a gente chega para ele com o plano pronto também, né? A gente chega assim, do tipo assim, contamos com você. Ou ele também, na verdade, está lá com estresse, enfim, mais uma peça da engrenagem, como a gente fala, muitas vezes, assim, e recai mesmo sobre essa pessoa uma responsabilidade muito grande, né? Então, o resultado da equipe, de uma forma geral, é diretamente ligado a essa pessoa. Então, talvez nesse sentido é isso, assim, não só uma mera qualificação no sentido de desenvolvimento dessa pessoa, mas esse acolhimento mesmo, assim, eu acho que a gente precisa ver nesse sentido, assim, e talvez até quebrar alguns tabus, quebrar algumas questões e ver, né, enfim, assim, acho que a gente precisa ter essa conversa honesta, assim, né, humanizar esse lugar. E acho que a partir disso, daí sim, a gente buscar, então, outras qualificações. Isso fala do que tu disseste antes, né? De a gente voltar ao nosso lugar de escuta, Sim. né? Era nesse sentido que eu ia falar mesmo. A gente teve uma experiência muito interessante agora, né? Na minha função como psicóloga na Secretaria de Estado da Administração. Justamente como é que a gente trabalha a questão da liderança, né? Nesse contexto de pensar a saúde mental da organização, assim. Primeiro ouvir a liderança, né? O que a gente colhe quando a gente escuta a liderança, assim. Muitas vezes, eu digo assim, é sempre responsabilidade do líder, ou a responsabilidade é absolutamente do líder, não. O líder, ele dá o tom, né? Eu digo, o líder é quem dá o tom. Então, se eu tenho um líder que é mais democrático, que é mais do diálogo, que tem mais facilidade de delegar, que confia mais, que tem mais esse traço, a equipe dele tende a ser mais assim. Se é um líder mais autoritário, mais centralizador, que tem mais dificuldade, a equipe dele tende a ser mais desta forma. Tá certo ou tá errado? Eu acho que não é essa a questão. É justamente a gente escutar qual foi a formação. Muitas vezes, os líderes, eles são muito competentes tecnicamente na área deles, mas eles nunca foram treinados em habilidades de gestão de pessoas mesmo, né? Eles são competentes naquela área técnica, mas eles nunca trabalharam questões relacionadas à comunicação. Isso que eu vi na minha realidade, né? Que talvez se replique em outras realidades. Nunca pensaram a questão da comunicação, a questão de como eu administro as relações, como eu vou gerir os conflitos interpessoais, quais são as estratégias, como que eu faço, de que forma que o diálogo fica mais facilitado quando eu tenho dificuldades, inteligência emocional, uma série de assuntos assim que para a gente são lugar comum e às vezes a gente chega com a nossa ideia pronta, porque a gente acha que o outro tem aquele conhecimento que ele não tem, e a gente não parou para escutar. Então, aí a gente criou essa conversa que primeiro é com a liderança, justamente para entender de qual lugar eles falam, para depois criar um nível básico, né, que balize as pessoas, esses líderes, num conhecimento e em estratégias que a gente pode trabalhar, que a gente tem competência, para depois criar os diálogos líder e liderança. E a gente transformou isso numa ideia de um café. Então, a gente fazia cafés com os liderados e a liderança, para a gente dialogar sobre as dificuldades naquele ambiente organizacional e quais as estratégias a gente ia construir coletivamente, né? Com o olhar da liderança, mas com a participação dos liderados e numa via de mão dupla, numa relação de ganha-ganha, não numa relação de que um fica de um lado e o outro fica do outro lado, né? O quanto isso impacta, inclusive, a saúde do ambiente. E a gente teve respostas bem interessantes, sabe? Com relação a esse espaço de fala e espaço de escuta, né? Era muito mais um espaço de escuta para a gente ser mediador daquelas insatisfações, daquelas inseguranças, das dificuldades, das vulnerabilidades, do que exatamente de um lugar de ensinar, de palestrar, ainda que tivesse capacitações, inclusive, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia interessante. Legal. A gente fez uma coisa um pouco nesse sentido também de construir lá na minha organização algo que desse conta, acho, também desse resultado, e pensando que assim, a gente montou um guarda-chuva de um programa de saúde mental para que as pessoas acessassem, de fato,
muito até no nível de psicoeducação mesmo, né? De que elas começassem assim a saber esses temas, tirar as dúvidas de questões básicas a respeito do adoecimento psíquico. Por conta da característica que nós vimos na instituição, né? Uma instituição majoritariamente masculina, que tende a procurar cuidar pouco da saúde, focada em aspectos que negligenciam a saúde, né, como um todo. Então a gente sabia que a gente precisa começar realmente do básico com essas pessoas e fazer de maneira capilar, o que é um desafio. E aí precisamos contar com parceiros, porque às vezes na equipe que a gente tem internamente a gente não dá conta. Sim. Tá com consultores, com empresas que têm expertise e conhecimento para poder aplicar. A gente fez com uma empresa que desse essa possibilidade de executar ao longo do Estado e viu que a partir das pessoas comprovando, né, aquilo de que os líderes podem ser um dos maiores fatores de adoecimento psíquico na forma de gerenciar, que a gente precisava trabalhar especificamente com esses líderes. Então fazemos em paralelo com esse programa de saúde mental um programa voltado de fato para as lideranças e que elas vão ter esse espaço também, entre elas de construir. Acho uma questão semelhante, mas nesse espaço, assim, porque eu acho que a próxima etapa seria muito esse formato que tu fez, de fato levar de maneira mediada ou, né, de alguma forma com as suas equipes e discutir, conversar abertamente sobre essas insatisfações, sobre essa forma de gerenciar, de se comunicar, né? A comunicação está muito envolvida, né, nisso. Demais. Então, acho que criar, de fato, a gente tem que se voltar para criar esses programas que atendem à necessidade daquilo que a gente identifica de cada organização. Sim. E a psicóloga ou psicólogo que atua na organização, acho que tem um papel muito importante nesse sentido. Saber que nem tudo vai dar conta sozinho, saber que às vezes precisa contar com os pares e ser um apoio também do líder para executar. Sim. Saber também quais são as expectativas iniciais, porque a gente vai ter, eu tenho certeza que a gente vai ter psicólogos e psicólogos em Santa Catarina atuando em organizações onde há a expectativa que ele seja um psicólogo assistente, onde ele seja o psicoterapeuta dessas pessoas, onde o espaço e esse setting, entre aspas, ele seja um espaço muito próximo do psicoterapêutico, né? Então a gente tem que tomar vantagem disso, né? Não atender totalmente essa demanda, mas ao mesmo tempo oferecer saúde mental com qualidade. E aí isso é transformar essas demandas de forma que eles saibam ter essa temática abordada em diferentes momentos e por diferentes pessoas, o que eu acredito que favorece naturalizar cuidado com saúde mental dentro da organização. Seja a organização adoecedora ou não. Porque depois até quero entrar um pouco numa outra pergunta, mas é isso, né? Às vezes a gente está lidando com coisas que nem sequer nasceram dentro das organizações, né? Eu acho muito engraçado isso, né? Porque aqui cada um trabalha em um tipo de organização, mas todas é o mesmo caminho, né? Bom, velho, eu achei em todos impressionante, porque assim, lá onde eu trabalho, o que a gente fez no começo do ano? A gente contratou uma consultoria para que desse um treinamento para esses líderes, né? E entra muito no que a Paty falou, de a gente escutar e saber qual que é a característica dessa liderança que a gente tem dentro da empresa. Então, depois do final dessa consultoria, desses cursos, a gente fez um fórum de liderança interno. Então, eles têm algumas tarefinhas, algumas coisas que eles têm para fazer também. Vai no sentido do que a Rafa falou, né? Eles são tecnicamente excelentes, mas nunca foram treinados para gerir pessoas. Então, a gente faz meio que uma brincadeira. Essa semana você vai fazer isso, semana que vem você... E a gente debate. Então, eu servi como um mediador mesmo, né? Eu trazia discussão para eles. A gente trouxe os indicadores primeiro, né? Para mostrar onde que estava indo. E aí a gente trouxe eles para debater. Olha, isso aqui... vocês vão fazer para a semana que vem, vamos ver qual que vai ser o resultado? Ah, foi positivo, foi negativo, e aí a gente conseguia medir também o quanto eles conseguiam, né? E aí também é o que você falou, Igor, acabo sendo assistente deles e convivendo muito mais no chão de fábrica com eles, para que eles também entendam a importância e de que forma eles vão fazer isso, porque muitas vezes eles não sabem, eles foram ensinados de uma maneira que hoje não cabe mais. Então a gente também tem que entender de que maneira a gente vai ajudá-los no dia a dia, no 1 a 1, né? Porque é como você falou, Rafa, eles são a primeira representação da empresa para o colaborador. A gente recruta, a gente seleciona, mas quem está todo dia com ele ali é o mister, o gestor. Acho que uma coisa interessante também, até fazendo o link com o que a gente estava falando antes, que é bastante importante, da avaliação psicossocial, é que assim, a gente vê muitas vezes as lideranças, né? Eu mesmo que trouxe a questão do acolhimento, né? Eu acho que todo mundo aqui ratificou, né? Acho que é isso mesmo, né? Da gente ouvi-los. Mas a gente precisa também deixar muito elucidados os limites, né? Eu acho, né? E aí que essa contrapartida, olha, te acolhe, mas a gente tem que fazer os acordos dentro, né? Porque a gente vê que muita gente nessa posição de liderança, né? Especialmente, assim, lideranças onde tem cargos, assim, com poder de decisão maiores, efetivamente, às vezes eles ultrapassam realmente os limites, né? E eu acho que isso, assim, quando a gente está na organização, isso é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada, assim. Porque hoje, tendo a avaliação com essa perspectiva, que, tipo assim, às vezes o objetivo do alcance de um
de um índice de venda, sei lá, de um índice de alguma coisa, ele parece que permite eu ser grosseiro, exigente, ou sei lá, coisas desse sentido. Mas a que custo? Se a custo é saúde mental, não pode mais. Então, isso a gente vai poder se valer. Eu acho que é uma coisa bem importante, assim, sabe? Então, não pode ser a custo de saúde mental dos nossos trabalhadores. Então, ele tem que assumir conjuntamente essa responsabilidade, a liderança. Então, tipo, se ele não assumir com a gente essa responsabilidade, de fato, a gente não vai conseguir andar e chegar num lugar que a gente tá debatendo aqui, querendo ir, né? O que tu estás dizendo é que agora está legitimado, né? Nunca pôde. Não, de forma mas agora está sendo legitimado e a gente pode chamar a norma, né? De que, e eu acho que isso é muito importante, sabe, Patrícia, de a gente poder pensar junto com essa liderança, né? Que, sim, havia formas, né, que antes talvez não se questionava, né? E não estou nem falando só dentro das organizações. Existia formas de relação, né? Existia formas de verbalização, existia piada, existia brincadeira, existia jeitos de tratar o outro que eram naturalizados. Muitas pessoas cresceram dentro dessa realidade, aprenderam assim, agem assim, têm essa comunicação, vamos dizer, mais agressiva, né? Para não extrapolar até para quando a gente fala de violência, né? Porque tem violência no trabalho. Podia em algum momento, antes eu fazia assim, era dessa forma. Talvez podia, a gente não tinha essa crítica, né? A gente não tinha essa crítica, mas agora a gente tem a crítica e sabe que a gente precisa, que todas as pessoas têm direito, né, a um ambiente de trabalho que seja digno, que seja respeitoso, que seja um ambiente que qualifique, que desenvolva as pessoas, né? E não um ambiente que te oprima, um ambiente que te violente, um ambiente que te agrida, um ambiente que te cause sofrimento, um ambiente que te cause, em última instância, adoecimento e até suicídio, né? A gente tem casos de suicídios motivados por questões relacionadas ao trabalho, né? Sim. Mas é muito bacana que a gente vai ter depois, no segundo podcast, onde eu discutir especificamente a questão das violências. Então, acho que a gente vai poder aprofundar bastante nessas questões. Concordo, né? Isso, a NR1, é como você falou, Rafa, agora a gente tem isso para nos defender também como profissionais lá dentro, né? Porque antes as pessoas achavam que isso era fraqueza das outras pessoas. Poxa, mas eu trabalhei a vida inteira assim, por que ele não consegue também? Porque talvez a pessoa já está cheia de trauma, né? E convive com aquilo, mas e aí entra novamente com o conflito de geracional, né? A nova geração não quer viver dessa forma, não quer viver cheio de trauma, quer ter uma outra perspectiva de vida. O trabalho tem que ser legal para mim, porque se o trabalho não é legal para mim, você pode me pagar o quanto você quiser. Se eu não me desenvolvo, se o trabalho não é legal, ele vai sair desse local. Até para assumir cargos de liderança, né? Não estão sujeitas a assumir cargos de liderança, que faz com que esse a mais que ela vai ganhar como líder, ele venha junto com todo um conjunto de práticas que são completamente contrárias àquilo que ela pensa no ponto de vista ético, de vida, ético profissional, ou mesmo dentro da cultura que ela vê, né? Acho que a gente estava falando sobre esses contextos culturais que a gente precisa se apropriar mesmo, né? De onde a gente está e que cria a nossa cultura organizacional, né? E acho que nesse sentido, assim, no que a gente vai falando, adiantei um pouco antes, né, de fazer a pergunta para vocês, é que a gente falou, né, a respeito dos líderes e como que eles podem ser vetores de adoecimento das suas equipes, mas como que a gente pode contribuir para que eles também trabalhem promovendo saúde, né, e saúde mental. E a gente vai, Alice, na atuação como psicólogo, acredito que vocês já passaram por isso, de atuar com questões que não necessariamente a gente vê esse lastro de que foram criadas dentro do contexto de trabalho. Mas às vezes são as instituições que estão permitindo que as pessoas venham e tragam alguma questão que elas, dentro dos seus contextos culturais, das suas vivências familiares, dos ambientes e das rodas, né, de relações pessoais, elas não encontram outro espaço que não o trabalho. Vocês enfrentam isso? Vocês veem que isso é possível? E o que a gente faz enquanto psicólogo? A gente legitima esse lugar? Devemos, não devemos acolher? Eu acho, na verdade, que devemos, já vou apontando aqui. Mas há uma razão para diferenciar isso ou não diferenciar? E se vocês entendem também mesmo que o mundo do trabalho se torna um lugar importante de que essas questões sejam trazidas e talvez pós-pandemia tenha até evidenciado ainda mais isso, né? Sim, sim. Tu dizes quando a gente tem problemas ou questões que estão fora do ambiente, né, acontecendo. E emergem no ambiente, né? Parecem, né? É porque não tem como separar, eu acho. Eu concordo contigo que não tem como não acolher, porque
embora a gente precise ter bastante cuidado, porque se eu tenho um problema, né, ou uma dificuldade em nível pessoal, né, por exemplo, na minha relação conjugal, vamos dar um exemplo para ficar mais didático, né? Se eu tenho um problema na minha relação conjugal e o meu espaço de trabalho é um espaço que não me permite, né, lidar com essa situação de uma forma autêntica e espontânea, a gente pode dizer que o trabalho está contribuindo, inclusive, né? Está contribuindo, inclusive, para esse prejuízo, vamos dizer assim. Então, eu acho que é tudo intrinsecamente ligado, assim, né? Eu não vejo como separar, especialmente porque a gente passa mais tempo da nossa vida no nosso trabalho, ou lidando com o nosso trabalho, com as pessoas do trabalho, do que muitas vezes com as pessoas da nossa família, da nossa relação com o nosso cônjuge, né? Então, como é que a gente consegue acolher isso, né, de uma forma, inclusive, que favoreça o meu bem-estar no trabalho, a minha qualidade de vida no trabalho, né? Eu acho que para a gente ter o cuidado, né, de também não individualizar, né, porque muitas vezes as organizações elas dizem, mas a pessoa já tinha um problema, ou, isso é de ordem pessoal, ou, eu acho que isso não tem a ver com a organização. Pode não ter uma relação direta, mas acaba, né, tendo interferências e repercussões na forma como eu me coloco dentro da organização. Então, eu acho sim que a organização precisa acolher também questões pessoais, no sentido de oportunizar que a pessoa possa minimamente expressar, por exemplo, o seu sofrimento, ou as suas dificuldades, ou a sua vulnerabilidade, que a gente sabe, inclusive hoje, né, que expressar vulnerabilidade, inclusive a liderança poder expressar vulnerabilidade, tem a ver com o fato de ela ser uma liderança mais reconhecida, mais respeitada, né? Por quê? Porque todos nós sabemos que temos vulnerabilidades, a gente consegue lidar com isso, a gente consegue reconhecer isso. Então, se eu tenho um problema, seja de ordem pessoal do trabalho, o quanto eu consigo lidar com essa minha vulnerabilidade e o quanto o espaço da minha organização ele é favorável a eu expressar a minha vulnerabilidade. Eu já passei por situações na minha organização relacionadas a trabalho e vida pessoal, onde eu pensava assim, gente, eu sou uma pessoa que fala de saúde mental, que quer promover saúde mental, eu não posso negar a minha vulnerabilidade. Eu não posso dizer que nada está acontecendo. Eu não posso trabalhar contra a minha saúde mental. Como é que eu vou, de forma autêntica, ser um agente de transformação, um agente de saúde mental, se eu nego a minha vulnerabilidade? Então, uma questão que eu sempre me faço, que é inclusive uma questão bastante determinante para as últimas decisões que eu tenho tido na minha carreira, tem a ver com isso. O quanto o meu modo de atuação, o meu modo de trabalhar, o quanto o meu eu no mundo, né? Porque eu acho que todas as questões das organizações, elas passam pelo nosso autoconhecimento, o quanto isso promove ou não a minha saúde mental, o quanto é possível eu estar diante de uma realidade que é absolutamente contrária àquilo que eu acredito, né? Que quer promover um modo de trabalhar, uma organização de trabalho que é absolutamente contrário àquilo que eu acredito, que eu estudo e que eu prego como saúde mental. Então, eu acho que a gente acolher a nossa vulnerabilidade enquanto psicólogos, inclusive, é uma forma de a gente mostrar que isso é possível e é necessário dentro das organizações para que a gente se desenvolva e progrida. Eu acho que uma coisa bem interessante também é a gente sempre pensar que essa organização ela está dentro de um contexto, de uma comunidade, né? Acho que a gente às vezes perde isso de perspectiva, né? E essa comunidade pode ser aquele bairro, pode ser aquela cidade, enfim, acho que a gente vai, né? E aí, claro que cada porte de empresa, cada contexto de trabalho, tudo isso vai trazer uma especificidade para esse olhar. Mas aí volto, então vou convidar a gente a olhar sempre a partir desse meu lugar de psicólogas, né? Então, do tipo, por exemplo, numa empresa onde que a gente tem pessoas que vêm, por exemplo, de outros lugares, né? Às vezes até de outras cidades, às vezes até, enfim, de regiões mais longevas, assim, o ponto que o impacto da adaptação ou da saudade, por exemplo, influencia na saúde mental dessas pessoas e como e o que eu tenho a ver com isso, por exemplo. Então, que tipo de escuta que a gente estava falando antes eu posso ter e que tipo de retorno que eu posso dar para essas pessoas?
para que elas, na verdade, se sintam, né, então, tipo, melhor enfim, nessa sua emoção, enfim, e que ela possa, então, na verdade, ter esse lugar de trabalho como referência também. Então, assim, é claro que a gente não vai, enquanto organização, resolver todos os problemas, não é esse o intuito, até porque ninguém faz isso, né, gente? Isso é uma ilusão, né? Tem quando vai para terapia, você fala, não é isso, de forma alguma, mas assim, se aquilo é uma coisa marcante, se aquilo atravessa essa empresa, de que forma que a gente possa agir, né? De forma mais direta, assim. Então, eu acho que são questões, assim, que a gente precisa ter sensibilidade, na verdade, de pensar, então, de respostas que possam, né, trazer mais benefício em termos de saúde mental para aquele grupo. E aí, claro, eu estou falando de uma forma mais coletiva, que eu acho que sim, a gente nunca pode esquecer o fato de que a gente é um coletivo dentro de outro coletivo e a organização, se ela esquece disso, ela está fadada a não trabalhar saúde mental, né? Então, isso, assim, é premissa. E aí tem as questões mais pontuais individuais, que eu acho que sim, também são importantes. Como fala, não são todas as questões, mas sim, tem o acolhimento, tem redirecionamento. Então, cabe a nós, como psicólogos, saber para como, se a gente não puder dar conta, para onde que a gente pode caminhar, que tipo de, né, enfim, de acolhimento essa pessoa pode, de repente, buscar. E, para além disso, também, eu acho que a gente, talvez até, às vezes não para pensar, mas, assim, por exemplo, a gente vive hoje uma realidade onde que algumas comunidades, alguns contextos, as pessoas, por exemplo, assim, tem os aluguel que aumentou muito, né? Então, do tipo assim, e outras questões sociais que são bastante relevantes, até trouxe da pandemia, e eu justamente pensei nisso, assim, né? E que transformou de forma muito impactante a vida das pessoas, né? Então, assim, a empresa, ela tem seu limite, ela não vai, então, de repente, dobrar o salário, porque ela não pode, não é isso. Mas não é só sobre a questão financeira, é sobre como entender aquele processo, assim. E como que a gente pode buscar, talvez, soluções coletivas para além da minha empresa. Que tipo de coisa que eu posso fazer para além da minha empresa para que aquele grupo que trabalha aqui comigo possa, na verdade, se sentir mais sustentado mesmo, assim, né? Enfim, eu acho que é isso, assim, a gente nunca pode perder a perspectiva de que somos um coletivo, dentro do coletivo, para a gente poder pensar, então, de forma biopsicossocial, como que a gente falou antes, né? Só uma coisa que eu queria pontuar, Patrícia, isso é muito que você falou, é a conexão com a rede, né? A gente saber para onde que a gente pode referenciar, quem que pode ajudar a pessoa a resolver esse problema, e muito do papel social do psicólogo dentro da organização. Acho que é muito importante que a gente nunca perca também, além de você ter uma coisa muito ativa, você fazer as conexões necessárias com a rede que você precisa para ajudar essas pessoas. Hoje aqui em Santa Catarina a gente tem um fenômeno, eu não sei qual que é a realidade de vocês, talvez é diferente, mas assim, tem muitos imigrantes vindo para cá. Muitos trabalhadores imigrantes. E, às vezes, essas pessoas têm uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Se você não tiver o contato de uma rede de apoio, ou a rede própria, né, que a gente tem, essa pessoa vai passar por muita dificuldade, e daí não adianta você chamar para trabalhar na tua empresa se você não dá esse suporte para... Poxa, Igor, tu me permite só fazer um comentário antes de passar para ti? Tem uma coisa também que a gente não vai debater, a gente não tem tempo para isso, né? Eu acho que a gente precisa de um podcast só para discutir isso, porque, assim, tem questões, por exemplo, relacionadas a gênero, a sexualidade, que também não são questões que são promovidas, assim, dentro dessa... Né? Não é a empresa que traz uma dificuldade, é uma dificuldade social, muitas vezes, né? Uma dificuldade, é um preconceito, uma coisa que se impõe. Mas, assim, então, qual é o nosso papel da empresa fazer isso, né? De que forma? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar, assim, mas agora tudo não sei, que até umas pessoas podem falar, agora tudo é mimimi, agora... Não é sobre isso, gente, não é sobre isso. Então, assim, mas volto a falar, eu acho que isso requer um momento específico para a gente debater, a gente não poderia se delongar tanto nisso. Mas esse olhar a gente não pode perder de vista mesmo, assim. Eu acho que sim. Os marcadores de diversidade e inclusão, todas as questões de direitos humanos, merecem um episódio de podcast específico para eles. Faz tempo, somara. Legal. Acho que isso que tu vinhas falando, eu acho importante. Uma ação do psicólogo, um olhar das psicólogas e psicólogos do trabalho para entender realmente a maneira mais ampliada dessa rede do qual participam, porque esse fazer, ele tem que se dar em rede, né? Nem todos os recursos, eles são promovidos por parte da companhia, e o psicólogo, acho que ele aumenta aquilo que a companhia, que a empresa, que a organização, que o órgão público poderia fazer para promover esses recursos e essas ações em prol dos trabalhadores. Então, acho que tu já me diz algo que, para mim, no meu trabalho, ele é bastante importante mesmo. Nesse sentido, Patrícia vinha falando a respeito também da própria pandemia, como mudou o fazer de vocês, assim. Vocês entendem que houve muitas mudanças provocadas no fazer da psicóloga e do psicólogo por conta da pandemia? Vou dizer para mim, assim, e vocês que, olha, a partir do momento, né,
toda a readaptação do mundo do trabalho que foi necessária acontecer na minha organização, que é de atividade essencial e que uma parte dela não pôde parar de jeito nenhum, teve que se adaptar a estar ainda atuando na rua, mas uma parte administrativa parando, né, obrigatoriamente, né, pela característica do espaço de trabalho. Mas eu sinto que, primeiro, abrimos espaço para ver o quanto que a saúde mental ela é impactante no mundo do trabalho. E outro, eu acho que a gente abriu para novas configurações mesmo de trabalho, né? Conversando sobre legitimizar ou não o próprio teletrabalho, híbrido, home office, né? Então, eu acho que essas questões, eu sinto no meu contexto de trabalho que elas se abriram. E a própria forma de intervir também, na minha instituição que é capilar pelo Estado, permitindo que a gente não faça só mão daquele contato que fosse o contato imediato só presencial e a gente utilizando outros recursos também de forma online e de atuar. Como é que para vocês, assim, essa questão da pandemia, ela impactou? Eu acho que se houve um benefício, né, da pandemia, um excelente benefício, eu acho que foi justamente permitir com que as organizações e as pessoas se aproximassem das suas questões de saúde mental, que até então a gente negava, né, ou que a gente colocava na conta do outro, né? Isso não acontece comigo, ou isso é do outro. Foi necessário. A gente se viu sem saída, vamos dizer assim, né? Eu preciso olhar para a minha saúde mental, eu preciso olhar para como está o meu autocuidado, como eu promovo isso para mim, como eu favoreço o bem-estar e a qualidade de vida do outro, assim, né? Então, eu acho que foi um grande avanço para a psicologia, para a psiquiatria, né? Poder fazer com que as pessoas se apropriassem disso de uma forma que não foi a melhor, né? Foi por um grande trauma, um impacto, mas eu acho que se foi positivo, se algo foi positivo, foi justamente poder se apropriar disso e poder se aproximar com estratégias, né? De como é que eu vou lidar com isso de fato. Então, eu acho que as pessoas estão se oportunizando mais, né, individualmente e coletivamente, a cuidar do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, do seu sofrimento, das suas vulnerabilidades, como a gente tinha falado antes. E na questão dos impactos no trabalho, né, eu acho que teve impacto de um modo geral, eu percebo da mesma forma que tu, assim, né, a gente pôde legitimar formas de trabalho que já existiam, né, o home office, o trabalho híbrido, o teletrabalho. Eu acho que a gente está estudando sobre isso, inclusive, né? Acho que não está dado, a gente está estudando esse processamento, como se dá, existe perfil, não existe, para determinadas organizações, precisa trabalhar de todas as formas, né? Não dá para ser estanque, né? Não é estanque, acho que o mundo do trabalho não é estanque, mas eu acho que isso legitimou, né? Legitimou a possibilidade de que as pessoas, inclusive, elas podem se sentir muito mais pertencentes, muito mais engajadas. Quando você fala da capilaridade, eu também tinha isso. E, às vezes, eu via colegas meus de outras cidades, do interior, se sentirem relegados, não participantes. Por quê? Porque a gente até tentava, né, alguma motivação, algum engajamento online, e, às vezes, não acontecia. A partir do momento que a gente foi obrigado, parece que isso foi normalizado, naturalizado, então agora as coisas acontecem. Então, a gente tem muitos resultados que eu acho que a gente pode olhar como positivos, né, de tudo isso que aconteceu e que a gente está fazendo essa leitura, eu acho que agora processual, de o que fica, o que sai, em que sentido é positivo, em que sentido não é positivo. Eu percebo esse impacto assim como tu. Tá. Eu vou problematizar um pouquinho. Porque acho que uma das grandes coisas que a gente tem visto, assim, eu concordo, né? Eu acho que sim, tem essas novas possibilidades e elas são bastante importantes por vários motivos, assim. Se a gente pensar, dependendo do local onde a pessoa mora, até em termos geográficos, tudo é muito complexo, né? Então, tem várias questões, assim, que são muitos ganhos, assim. Mas o que eu queria problematizar em especial é que parece assim que, para além do mundo do trabalho, não é só uma questão do trabalho, nós com a tecnologia a gente tem uma coisa meio enraizada. Assim, para o celular a gente não desgruda mais e parece que faz parte do corpo já, né? É uma coisa meio...
E muitas vezes eu vejo que essa extensão, assim, ela está sendo levada ao trabalho, assim, então a gente não tem mais limites, né? Então é o WhatsApp que é 9 horas da noite, então você está praticamente 24 horas à disposição de alguém. E tem gente que não realmente, tem empresas que realmente não colocam limites, assim. Então, aquilo que parece num primeiro momento prático, que você resolve a qualquer momento, chega uma hora que vira uma estafa. É isso, assim, a gente não aguenta mais. Né? Então, eu acho que para mim é um dos grandes problemas, assim, que não que a gente não tivesse esse contato, né? Mas depois da pandemia, eu mesmo vivi uma situação, assim, pessoal, nesse sentido, né? Que é isso, assim, a gente não consegue mais, assim, que o tempo que nós tínhamos, assim, para fazer algumas situações, parece que ele não é mais esse mesmo tempo, ele ficou muito fluido, assim. Então, a gente tem essa extensão de parece estar disponível o tempo todo, assim, a gente não sai desse papel de trabalhador. Claro que isso não é uma realidade para todas as pessoas, para todas as empresas, mas muitas vezes isso é uma realidade bastante dura para muita gente. Então, eu acho que isso é, para mim, uma problematização que vem advinda da pandemia. Eu acho que tem toda a razão também, né? Eu acho que tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados, ou mais dois lados, ou muitos lados, né? Mas eu acho que essa questão do limite é uma questão que a gente precisa problematizar para além do mundo do trabalho. Sem dúvida. Qual é o limite da tecnologia e da interferência na minha vida, porque isso tem a ver com questões de origem de adoecimento mental na atualidade, inclusive na primeira infância, né? Questões que a gente não via antes, que a gente está vindo agora, com esse uso, por exemplo, exagerado de telas. E o quanto eu, como trabalhador, tenho legitimado esse lugar, né? Não pontuado esse limite, ou até que ponto eu consigo, ou eu posso, eu estou autorizado a pontuar. Mas e o quanto isso extrapola a minha consciência, né? O quanto eu também respondo de uma forma imediata, porque a gente está num mundo que é das soluções, das respostas imediatas, e isso tem sido fomentado na nossa realidade de trabalhadores, inclusive. Então, o quanto eu consigo me dar o direito também à desconexão, ou problematizar isso dentro da minha organização, e o quanto eu sou autorizado, né? Claro que muitas pessoas, a gente está falando aqui de uma tomada de consciência e tal, que não é individual, é coletiva, como tudo que a gente conversou aqui, né? É de ordem social. Mas eu acho que isso está impactando, né? Se a gente está pensando em questões sociais, está nos impactando socialmente, inclusive no que tange ao adoecimento, né? Muito antes do mundo do trabalho, né? Muito antes. Então, eu acho que essa é uma questão que também merece um podcast bem explícito sobre esse tema, sabe? Essa semana eu tive aula na pós, né? E aí meu professor estava mostrando um vídeo de 2004, quando foi lançado o iPhone, né? iPhone não, o smartphone. Então o cara tava jogando tênis e ele dava uma raquetada no tênis e ele tirava o celular do bolso, eu até procurei para ver se achava, e respondia um e-mail e voltava a jogar tênis, né? Aí ele fala logo depois, né, que a facilidade para você pode responder os e-mails do trabalho de onde estiver. Hoje, naquela época não tinha WhatsApp. Hoje com o WhatsApp, a gente ficou meio que refém do telefone, porque assim, você se obriga a responder, porque o WhatsApp ele mostra se você está online, ele mostra. Então muda também essa concepção, né? Tava falando de criança também, eu tenho um filho de 3 aninhos, né? Então, hoje em dia, a nossa luta com ele são as telas. E aí, eu fico pensando às vezes, né? Na empresa onde eu trabalho, tem jovens de 16 até 20 e pouquinhos anos, e eles têm essa relação com o celular muito, muito forte, né? Então, toda vez que você sai, que eu dou uma volta à empresa, tá todo mundo com o telefone na mão e nunca estão se comunicando. Então, a gente pensar, né? Não adianta proibir, porque eles vão usar. Então, de que forma que a gente pode usar isso a nosso favor também, para que ajude a gente a melhorar o dia a dia, o contexto do trabalho, e mais pra gente refletir mesmo sobre, né? Sim, todas essas tecnologias, né? Bom, eu acho que eu tô feliz, assim, que a gente tá encaminhando agora pro final, que a gente, inclusive, já deu algumas pautas para novos hipóteses. Muito bom. Indicativo de suporte. Isso, a gente tem indicativo, assim, dessa continuidade, é muito bom. Vamos para as considerações finais. Eu queria muito agradecer a oportunidade do Conselho de Psicologia, pela Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho, de promover esse encontro, de fazer essa iniciativa do podcast. Eu espero que as pessoas aproveitem, que seja proveitoso. Para mim foi muito legal estar aqui junto com vocês discutindo o que para mim é o que é mais importante, que está mais em pauta hoje, e eu espero que a gente coloque a partir da psicologia, como psicólogos e psicólogos do trabalho aqui em Santa Catarina, o que a gente está pensando, o que a psicologia pode contribuir para pensar sobre todas essas questões do mundo atual, do mundo do trabalho.
as questões de mudanças, as normativas, as oportunidades que a gente tem para atuar, que a gente tem muito a contribuir, o fazer nosso, essa base científica e não esquecendo, apesar de a gente não ter mencionado explicitamente, todo o atravessamento ético nesse fazer da psicologia, né? É uma questão, assim, que eu acho que é a base, assim, ela está pautada e está dada, né? A gente pensar todos os dispositivos éticos que nos auxiliam a que esse fazer ele seja qualificado, ele seja feito com qualidade, né? E ele está ali para a gente sempre se basear e consultar e sanar algumas dúvidas, que é a base. É a partir daquela ali que a gente desenvolve um bom fazer, né? Então, passo vocês aí para a gente finalizar essas considerações finais. Também queria agradecer ao Conselho, a Paty, através da comissão, a Rafa, você, Igor. Foi uma aula para mim hoje. Foi um momento muito, muito legal, de muita troca, muita experiência. E assim, acho que isso é muito importante para a gente chamar os psicólogos que estão trabalhando dentro de organizações, independente do cargo, né, que está registrado ali. Mas você continua sendo um psicólogo antes de tudo, então, para que a gente possa pensar juntos e criar estratégias juntos, né? A gente vai ter essa reunião ampliada e outras oportunidades de poder falar sobre assuntos tão pertinentes quanto a NR1, a saúde mental dos trabalhadores, enfim. Eu queria agradecer muito vocês três, porque assim, foi um momento de muito aprendizado para mim. Eu acho que isso é importante, também acho que foi excelente, bem ao encontro do que a Patrícia falou, do diálogo, né, de a gente dialogar enquanto categoria, né, enquanto profissionais, de a gente aprender juntos, né, de a gente oportunizar, trocar experiências mesmo acerca do nosso conhecimento e da nossa trajetória profissional e prática, né, e construir juntos, eu acho que um fazer cada vez mais aprofundado, mais interessante, mais conectado, né, mais favorável à realidade atual. Agradeço muito ao Conselho, na pessoa de vocês, pelo convite. Estou à disposição para quando precisarem a gente volte a conversar. E estou à disposição, né, de quem estiver nos escutando aí, quiser trocar, fiquem à vontade. Muito obrigada. Gente, então eu também quero agradecer demais a presença de vocês, assim, foi para mim uma satisfação enorme poder estar com vocês nesse primeiro episódio, né? Espero que a gente, eu estava brincando antes, assim, que assim, o pontapé inicial a gente tenha feito com uma boa pontaria, que a gente tenha, assim, conseguido atingir o objetivo. A ideia desse primeiro episódio era a gente discutir de uma forma mais ampla mesmo essa questão, assim, né? Já que a gente está falando de saúde mental, a gente entende como isso, na verdade, né? A gente poderia fazer, né, inúmeros podcasts só falando ainda de saúde mental, né? Mas... E a ideia justamente é essa mesmo, né? O Conselho, nessa gestão, e nós, né, enquanto Comissão de Psicologia Organizacional do Trabalho, querer mesmo promover, então, esse debate, né, esse aprendizado, como o Bruno falou, para toda a categoria. E hoje é um momento nosso de reflexão que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente espera que toque as pessoas que estão ouvindo, mas que a gente espera também que essas pessoas que estão ouvindo, como também sugeriu o Bruno, que se aproximem da gente também, né? Então, de outras formas, assim, façam contato, mandem pra gente, acho que seria bem oportuno isso, mandem também temas, assim, relevantes, o que você gostaria de saber, o que você queria ouvir no podcast. Que se não for no podcast, mas através de qualificação, encontros que a gente possa fazer, enfim, relacionados à psicologia organizacional do trabalho. Então, acho que é isso, gente. Só mais uma vez agradecer, né? E tomara que a gente tenha aí novos, breves encontros. Muito obrigada, gente.